Capítulo 2 da Lei 13.303, de 30 de junho de 2016, do regime societário da empresa pública e da sociedade de economia mista, das normas gerais. Seção 1. Artigo 5º. A sociedade de economia mista será constituída sob a forma de sociedade anônima e, ressalvado o disposto na lei, estará sujeita ao regime previsto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 6º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias deverá observar regras de governança corporativa, de transparência e de estruturas práticas de gestão de riscos e de controle interno, composição da administração e, havendo acionistas, mecanismos para sua proteção, todos constantes desta lei. Artigo 7º. Aplicam-se a todas as empresas públicas, às sociedades de economia mista de capital fechado e às suas subsidiárias as disposições da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e as normas de comissão de valores mobiliários sobre escrituração e elaboração de demonstrações financeiras, inclusive a propriedade de autoria independente por auditor registrado nesse órgão. Artigo 8º. As empresas públicas e as sociedades de economia mista deverão observar no mínimo os seguintes requisitos de transparência. Primeiro, elaboração de carta anual subscrita pelos membros do Conselho de Administração, com a explicitação dos compromissos de consecução de objetivos de políticas públicas pela empresa pública, pela sociedade de economia mista e por suas subsidiárias, em atendimento ao interesse coletivo ou ao imperativo de segurança nacional que justificou a autorização para suas respectivas criações, com definição clara dos recursos a serem empregados para esse fim, bem como dos impactos econômico-financeiros da consecução desses objetivos mensuráveis por meio de indicadores objetivos. Segundo, a adequação de seu estatuto social à autorização legislativa de sua criação. Terceiro, divulgação tempestiva e atualizada de informações relevantes, em especial as relativas às atividades desenvolvidas, estrutura de controle, fatores de risco, dados econômicos financeiros, comentários dos administradores sobre o desempenho, políticas e práticas de governança corporativa e descrição da composição e da remuneração da administração. Elaboração e divulgação de política de divulgação de informações em conformidade com a legislação em vigor e com as melhores práticas. Quinto, elaboração de política de distribuição de dividendos à luz do interesse público que justificou a criação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Sexto, divulgação em nota explicativa as demonstrações financeiras dos dados operacionais e financeiros das atividades relacionadas à consecução dos fins de interesse coletivo ou de segurança nacional. Sétimo, elaboração e divulgação da política de transações com partes relacionadas em conformidade com os requisitos de competitividade, conformidade, transparência, equidade e comutatividade, que deverá ser revista, no mínimo, anualmente e aprovada pelo Conselho de Administração. Oitavo, ampla divulgação ao público em geral de carta anual de governança corporativa que consolide em um único documento escrito, em linguagem clara e direta, as informações de que trata o inciso terceiro. Nono, divulgação anual de relatório integrado de sustentabilidade. Primeiro inciso. O interesse público da empresa pública e da sociedade de economia mista, respeitadas as razões que motivaram a autorização legislativa, manifestas por meio do alinhamento entre seus objetivos e aquele de políticas públicas na forma explicitada na Carta Anual a que se refere o inciso 1º do caput. Quaisquer obrigações e responsabilidades que a empresa pública e a sociedade de economia mista que explorem atividade econômica assumam em condições distintas às de qualquer outra empresa do setor privado em que atuam deverão estar claramente definidas em lei ou regulamento, bem como previstas em contrato, convênio ou ajuste celebrado com o ente público competente para estabelecê-las.
observada a ampla publicidade desses instrumentos, além de ter seu custo e suas receitas discriminados e divulgados de forma transparente, inclusive no plano contábil. Terceiro inciso. Além das obrigações contidas nesse artigo, as sociedades de economia mista com registro na Comissão dos Valores Mobiliários sujeitam-se ao regime informacional estabelecido por essa autarquia e devem divulgar as informações previstas neste artigo na forma fixada em suas normas. Quarto inciso. Os documentos resultantes do cumprimento dos requisitos de transparência constantes no inciso 1º e 9º do caput deverão ser publicamente divulgados na internet de forma permanente e cumulativa. Artigo 9º. A empresa pública e a sociedade de economia mista adotarão regras de estruturas e práticas de gestão de riscos e controle interno que abranjam: primeiro, a ação dos administradores e empregados por meio de implementação cotidiana de práticas de controle interno. Segundo, área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos. Terceiro, auditoria interna e comitê de auditoria estatuário. Sendo o primeiro inciso, deverá ser elaborado e divulgado o Código de Conduta e Integridade que disponha sobre princípios, valores e missão da empresa pública e da sociedade de economia mista, bem como orientações sobre a prevenção de conflito de interesses e vedação de atos de corrupção e fraude. Instâncias internas responsáveis pela atualização e aplicação do Código de Conduta e Integridade, canal de denúncias que possibilite o recebimento de denúncias internas e externas relativas ao descumprimento do Código de Conduta e Integridade das demais normas internas de ética e obrigacionais. Quarto, mecanismos de proteção que impeçam qualquer espécie de retaliação à pessoa que utilize o canal de denúncias. Quinto, sanções aplicáveis em caso de violação às regras do Código de Conduta e Integridade a empregados e administradores e sobre a política de gestão de riscos a administradores. Segundo inciso, a área responsável pela verificação de cumprimento de obrigações e de gestão de riscos deverá ser vinculada ao diretor-presidente e liderada por diretor estatuário, devendo o Estatuto Social prever as atribuições da área, bem como estabelecer mecanismos que assegurem atuação independente. A auditoria interna deverá ser vinculada ao Conselho de Administração diretamente ou por meio do Comitê de Auditoria Estatutário. Segundo, ser responsável por aferir a adequação do controle interno à efetividade do gerenciamento dos riscos e dos processos de governança e a confiabilidade do processo de coleta, mensuração, classificação, acumulação, registro e divulgação de eventos e transações, visando ao preparo de demonstrações financeiras. O Estatuto Social deverá prever ainda a possibilidade de que a área de compliance se reporte diretamente ao Conselho de Administração em situações em que se suspeite de envolvimento do diretor-presidente em irregularidades ou quando este se furtar a obrigação de adotar medidas necessárias em relação à situação a ele relatada. Artigo 10º. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão criar comitê estatutário para verificar a conformidade do processo de indicação e de avaliação de membros para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal, com competência para auxiliar o acionista controlador na indicação desses membros. Parágrafo único. Devem ser divulgadas as atas das reuniões de comitê estatutário referido no caput realizadas com o fim de verificar o cumprimento, pelos membros indicados dos comitês definidos na política de indicação, devendo ser registradas as eventuais manifestações divergentes de conselheiros. Artigo 11º. A empresa pública não poderá lançar debêntures ou outros títulos ou valores mobiliários conversíveis em ações, muito menos emitir partes beneficiárias. Artigo 12º. A empresa pública e a sociedade de economia mista
deverão divulgar toda e qualquer forma de remuneração dos administradores, além de adequar constantemente suas práticas ao Código de Conduta e Integridade e a outras regras de boa prática de governança corporativa na forma estabelecida na regulamentação desta lei. Parágrafo único. A sociedade de economia mista poderá solucionar, mediante arbitragem, as divergências entre acionistas e a sociedade, ou entre acionistas, controladores e acionistas minoritários, nos termos previstos no seu Estatuto Social. Artigo 13º. A lei que autorizar a criação da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá dispor sobre as diretrizes e restrições a serem consideradas na elaboração do estatuto da companhia, em especial sobre, primeiro, a constituição e funcionamento do conselho de administração, observados o número mínimo de 7 e o número máximo de 11 membros. Segundo, requisitos específicos para o exercício do cargo de diretor, observado o mínimo de 3 diretores. E terceiro, a avaliação de desempenho individual e coletiva de periodicidade anual dos administradores e dos membros de comitês, observados os seguintes quesitos mínimos: a. Exposição dos atos de gestão praticados quando licitude e a eficácia da ação administrativa. B. Contribuição para o resultado do exercício. C. Consecução dos objetivos estabelecidos no plano de negócios e atendimento à estratégia de longo prazo. Quarto, constituição e funcionamento do Conselho Fiscal, que exercerá suas atribuições de modo permanente. Quinto, constituição e funcionamento do Comitê de Auditoria Estatutário, prazo de gestão dos membros do Conselho de Administração e dos indicadores para o cargo de diretor, que será unificado e não superior a 2 anos, sendo permitidas no máximo 3 reconduções consecutivas. Sexto, vetado. Sétimo, prazo de gestão dos membros do Conselho Fiscal, não superior a 2 anos, permitidas 2 reconduções consecutivas. A segunda seção deste capítulo diz respeito ao acionista controlador. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista deverá fazer constar do artigo de conduta e integridade aplicável à alta administração, a vedação, a divulgação sem autorização do órgão competente da empresa pública ou da sociedade de economia mista de informação que possa causar impacto na cotação dos títulos da empresa pública ou da sociedade de economia mista e em suas relações com o mercado ou com consumidores e fornecedores. Segundo, preservar a independência do Conselho de Administração no exercício de suas funções. Terceiro, observar a política de indicação na escolha dos administradores e membros do Conselho Fiscal. Artigo 5º. O acionista controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Primeiro inciso, a ação de reparação poderá ser proposta pela sociedade nos termos do artigo 246 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelo terceiro prejudicado ou pelos demais sócios, independentemente de autorização da Assembleia Geral de Acionistas. Prescreve em 6 anos contados da data da prática do ato abusivo a ação que se refere ao primeiro inciso. Seção 3 do administrador. Artigo 16, 16º. Sem prejuízo do disposto nesta lei, o administrador de empresa pública e de sociedade de economia mista é submetido às normas previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Parágrafo único. Consideram-se administradores da empresa pública e da sociedade de economia mista os membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Artigo 17º.
Os membros do conselho de administração e os indicados para os cargos de diretor, inclusive presidente, diretor-geral e diretor-presidente, serão escolhidos entre cidadãos de reputação ilibada e de notório conhecimento, devendo ser atendidos alternativamente um dos requisitos da alínea A, B e C do inciso primeiro e cumulativamente os requisitos do inciso segundo e terceiro, sendo o inciso primeiro ter experiência profissional do domínio de no mínimo 10 anos no setor público ou privado na área de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou em área conexa àquela para a qual foram indicados em função de direção superior, ou ainda 4 anos ocupando pelo menos um dos cargos a seguir: cargo de direção ou de chefia superior em empresa de porte ou objeto social semelhante ao da empresa pública ou da sociedade de economia mista, entendendo-se como cargo de chefia superior àquele citado nos 2 níveis hierárquicos não estatutários mais altos da empresa, cargo em comissão ou função de confiança equivalente a das 4 ou superior no setor público, cargo de docente ou de pesquisador em áreas de atuação da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Letra C. Anos de experiência com um profissional liberal em atividade direta ou indireta vinculada à área de atuação da empresa pública ou sociedade de economia mista. Segundo, ter formação acadêmica compatível com o cargo para o qual foi indicado. Terceiro, não se enquadrar nas hipóteses de inelegibilidade previstas nas alíneas. Inciso 1º do caput do artigo 1º da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, com as alterações introduzidas pela Lei Complementar número 135, de 4 de junho de 2010. Inciso 1º. O Estatuto da Empresa Pública, da Sociedade de Economia Mista e de suas subsidiárias poderá dispor sobre a contratação de seguro de responsabilidade civil pelos administradores. Inciso 2º. É vedada a indicação para o Conselho de Administração e para a diretoria. Primeiro, de representante do órgão regulador ao qual a empresa pública ou a sociedade de economia mista está sujeita, de ministro de Estado, de secretário municipal, de titular de cargo, sem vínculo permanente com o serviço público, de natureza especial ou de direção e assessoramento superior na administração pública, de dirigente estatutário de partido político e de titular de mandato no poder legislativo de qualquer ente da federação, ainda que licenciados do cargo. Segundo, de pessoa que atuou nos últimos 36 meses como participante de estrutura decisória de partido político ou em trabalho vinculado à organização, estruturação e realização de campanha eleitoral. Terceiro, de pessoa que exerça cargo em organização sindical, de pessoa que tenha firmado contrato ou parceria como fornecedor ou comprador demandante ou ofertante de bens ou serviços de qualquer natureza, com a pessoa político-administrativa, controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista, ou com a própria empresa ou sociedade em período inferior a 3 anos antes da data de nomeação. Quinto, de pessoa que tenha ou possa ter qualquer forma de conflito de interesse com a pessoa político-administrativa controladora da empresa pública ou da sociedade de economia mista ou com a própria empresa ou sociedade. Terceiro inciso, vedação prevista no inciso 1º do caput. Segundo, estende-se também aos parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau das pessoas nele mencionadas. Quarto caput. Os administradores eleitos devem participar na posse e anualmente de treinamentos específicos sobre legislações societária e de mercado de capitais, divulgação de informações, controle interno, código de conduta, a Lei 12.846, de 1º de agosto de 2013, Lei Anticorrupção e demais temas relacionados às atividades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Quinto caput.
Os requisitos previstos no inciso 1º do caput poderão ser dispensados no caso de indicação de empregado da empresa pública ou da sociedade de economia mista para cargo de administrador ou como membro de comitê, desde que, atendidos os conseguintes quesitos mínimos. Primeiro inciso: o empregado tenha ingressado na empresa pública ou na sociedade de economia mista por meio de concurso público de provas ou de prova de títulos. Segundo inciso: o empregado tenha mais de 10 anos de trabalho efetivo na empresa pública ou na sociedade de economia mista. Terceiro inciso: o empregado tenha ocupado cargo na gestão superior da empresa pública ou da sociedade de economia mista, comprovando sua capacidade para assumir as responsabilidades dos cargos de que trata o caput. Seção 4ª do Conselho de Administração. Artigo 18º. Sem prejuízo das competências previstas no artigo 142 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e das demais atribuições previstas nesta lei, compete ao Conselho de Administração: primeiro, discutir, aprovar e monitorar decisões envolvendo práticas de governança corporativa, relacionamento com partes interessadas, política de gestão de pessoas e código de conduta dos agentes. Segundo, implementar e supervisionar os sistemas de gestão de riscos e de controle interno estabelecidos para a prevenção e mitigação dos principais riscos a que está exposta a empresa pública ou a sociedade de economia mista, inclusive os riscos relacionados à integridade das informações contábeis e financeiras e os relacionados à ocorrência de corrupção e fraude. Terceiro, estabelecer política de porta-vozes visando a eliminar risco de contradição entre informações de diversas áreas e as dos executivos da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Quarto, avaliar os diretores da empresa pública ou da sociedade de economia mista nos termos do inciso 3º do artigo 13, podendo contar com apoio metódico e procedimental do comitê estatutário referido no artigo 10º. Artigo 19. É garantida a participação no Conselho de Administração de representantes dos empregados e dos acionistas minoritários. Primeiro caput. As normas previstas na Lei 12.353, de 28 de dezembro de 2010, aplicam-se à participação de empregados no Conselho de Administração da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias e controladas e das demais empresas em que a União, direta ou indiretamente, detenham a maioria do capital social com direito a voto. É assegurado aos acionistas minoritários o direito de eleger um conselheiro se maior número não lhes couber pelo processo de voto múltiplo previsto na Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Artigo 20º. É vedada a participação remunerada de membros da administração pública direta ou indireta em mais de 2 conselhos, de administração ou fiscal, de empresa pública, de sociedade de economia mista ou de suas subsidiárias. Artigo 21º, vetado. Parágrafo único, também vetado. Seção 5. Do membro independente do Conselho de Administração. Artigo 22. O Conselho de Administração deve ser composto, no mínimo, por 25% de membros independentes ou por pelo menos um, caso haja decisão pelo exercício da faculdade do voto múltiplo pelas acionistas minoritárias nos termos do artigo 141 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976. Primeiro caput. O conselheiro independente caracteriza-se por não ter qualquer vínculo com a empresa pública ou a sociedade de economia mista, exceto participação de capital. Inciso 2. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até o 3º grau, ou por adoção de chefe de poder executivo, de ministro de Estado, de secretário de Estado ou município, ou de administrador da empresa ou da sociedade de economia mista. Inciso 3º. Não ter mantido nos últimos 3 anos vínculo de qualquer natureza com a empresa pública, a sociedade de economia mista ou seus controladores que possa vir a comprometer sua independência.
Inciso quarto, não ser ou não ter sido, nos últimos 3 anos, empregado ou diretor da empresa pública, da sociedade de economia mista ou de sociedade controlada, coligada ou subsidiária da empresa pública ou da sociedade de economia mista, exceto se o vínculo for exclusivamente com instituições públicas de ensino superior. Inciso quinto, não ser fornecedor ou comprador direto ou indireto de serviços ou produtos da empresa pública ou da sociedade de economia mista de modo a implicar perda de independência. Inciso sexto, não ser funcionário ou administrador de sociedade ou entidade que esteja oferecendo ou demandando serviços ou produtos à empresa pública ou à sociedade de economia mista de modo a implicar perda de independência. Inciso sétimo, não receber outra remuneração da empresa pública ou da sociedade de economia mista, além daquela relativa ao cargo de conselheiro, à exceção de proventos em dinheiro oriundos da participação no capital. Inciso segundo, quando, em decorrência da observância do percentual mencionado no caput, resultar número fracionário de conselheiros, proceder-se-á ao arredondamento para o número inteiro. Primeiro inciso, imediatamente superior, quando a fração for igual ou superior a 5 décimos. Segundo inciso, imediatamente inferior, quando a fração for inferior a 5 décimos. Terceiro caput, não serão consideradas para o computo das vagas destinadas a membros independentes aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por empregados nos termos do primeiro caput do artigo 19. Quarto caput, serão consideradas para o cômputo das vagas destinadas a membros independentes aquelas ocupadas pelos conselheiros eleitos por acionistas minoritários nos termos do segundo caput do artigo 19. Seção 6. Da diretoria. Artigo 23. É condição para investidura em cargo de diretoria da empresa pública e da sociedade de economia mista a assunção de compromisso com metas e resultados específicos a serem alcançados, que deverá ser aprovado pelo Conselho de Administração a quem incumbe fiscalizar seu cumprimento. Primeiro caput. Sem prejuízo do disposto no caput, a diretoria deverá apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, a quem compete sua aprovação. Primeiro inciso. Plano de negócios para o exercício anual seguinte. Segundo inciso, estratégia de longo prazo atualizada com análise de riscos e oportunidades para, no mínimo, os próximos 5 anos. Segundo caput, compete ao Conselho de Administração, sob pena de seus integrantes responderem por omissão, promover anualmente análise de atendimento das demandas e resultados na execução do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, devendo publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional, às Assembleias Legislativas, à Câmara Legislativa do Distrito Federal ou às câmaras municipais e aos respectivos tribunais de contas, quando houver. Excluem-se da obrigação de publicação a que se refere o segundo caput as informações de natureza estratégica cuja divulgação possa ser comprovadamente prejudicial ao interesse da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Seção 8. Do Comitê de Diretoria Estatutário. Artigo 24. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão possuir em sua estrutura societária comitê de auditoria estatutário como órgão auxiliar do Conselho de Administração, ao qual se reportará diretamente. Primeiro caput. Competirá ao Comitê de Auditoria Estatutário, sem prejuízo de outras competências previstas no Estatuto da Empresa Pública ou da Sociedade de Economia Mista, primeiro, opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Segundo, inciso, supervisionar as atividades dos auditores independentes, avaliando sua independência, a qualidade dos serviços prestados e a adequação de tais serviços às necessidades da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Terceiro, supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno e de auditoria interna e de elaboração das demonstrações financeiras da empresa pública ou da sociedade de economia mista.
Inciso 4. Monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa pública ou pela sociedade de economia mista. Inciso 5. Avaliar e monitorar exposições de risco da empresa pública ou da sociedade de economia mista, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes à remuneração da administração, utilização de ativos da empresa pública ou da sociedade de economia mista, gastos incorridos em nome da empresa pública ou da sociedade de economia mista. Inciso 6. Avaliar e monitorar, em conjunto com a administração e a área de auditoria interna, a adequação das transações com partes relacionadas. Inciso 7. Elaborar relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e as recomendações do Comitê de Auditoria Estatutário, registrando-se, se houver as divergências significativas entre a administração, auditoria independente e comitê de auditoria estatutário, em relação às demonstrações financeiras. Inciso 8º. Avaliar a razoabilidade dos parâmetros em que se fundamentam os cálculos atuariais, bem como o resultado atuarial dos planos de benefícios mantidos pelo fundo de pensão, quando a empresa pública ou a sociedade de economia mista for patrocinadora de entidade fechada de previdência complementar. Segundo, o Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir meios para receber denúncias, inclusive sigilosas, internas e externas, à empresa pública ou à sociedade de economia mista em matérias relacionadas ao escopo de suas atividades. Terceiro, o Comitê de Auditoria Estatutário deverá se reunir, quando necessário, no mínimo bimestralmente, de modo que as informações contábeis sejam sempre apreciadas antes de sua divulgação. Caput 4. A empresa pública e a sociedade de economia mista deverão divulgar as atas das reuniões do Comitê de Auditoria Estatutária. Caput 5. Caso o Conselho de Administração considere que a divulgação da ata possa pôr em risco interesse legítimo da empresa pública ou da sociedade de economia mista, a empresa pública ou a sociedade de economia mista divulgará apenas o extrato das atas. Caput 6. A restrição prevista no 5º caput não será oponível aos órgãos de controle, que terão total e irrestrito acesso ao conteúdo das atas do Comitê de Auditoria Estatutário, observada a transferência de sigilo. Caput 7. O Comitê de Auditoria Estatutário deverá possuir autonomia operacional e dotação orçamentária anual ou por projeto dentro de limites aprovados pelo Conselho de Administração, para conduzir ou determinar a realização de consultas, avaliações e investigações dentro do escopo de suas atividades, inclusive com a contratação e utilização de especialistas externos independentes. Artigo 25. O Comitê de Auditoria Estatutário será integrado por, no mínimo, 3 e, no máximo, 5 membros, em sua maioria independentes. Caput 1. São condições mínimas para integrar o Comitê de Auditoria Estatutário. Primeiro inciso. Não ser ou ter sido nos últimos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê. Letra A. Diretor, empregado ou membro do Conselho Fiscal de empresa pública ou sociedade de economia mista ou de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta. Letra B. Responsável técnico, diretor, gerente, supervisor ou qualquer outro integrante com função de gerência de equipe envolvida nos trabalhos de auditoria na empresa pública ou sociedade de economia mista. Inciso 2º. Não ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim até o 2º grau ou por adoção das pessoas referidas no inciso 1º. Inciso 3º. Não receber qualquer outro tipo de remuneração da empresa pública ou sociedade de economia mista, de sua controladora, controlada, coligada ou sociedade em controle comum, direta ou indireta, que não seja aquela relativa à função de integrante do Comitê de Auditoria Estatutário.
Inciso 4º. Não ser ou ter sido ocupante do cargo público efetivo, ainda que licenciado ou de cargo em comissão da pessoa jurídica de direito público que exerça o controle acionário da empresa pública ou sociedade de economia mista, nos 12 meses anteriores à nomeação para o comitê da auditoria estatutária. Caput segundo. Ao menos um dos membros do comitê da auditoria estatutária deve ter reconhecida experiência em assuntos de contabilidade societária. Caput terceiro, o atendimento às previsões deste artigo deve ser comprovado por meio de documentação mantida na sede da empresa pública ou sociedade de economia mista pelo prazo mínimo de 5 anos, contado a partir do último dia do mandato do membro do Comitê de Auditoria Estatutário. Seção 8ª do Conselho Fiscal. Artigo 26. Além das normas previstas nesta lei, aplicam-se aos membros do Conselho Fiscal, da empresa pública e da sociedade de economia mista as disposições previstas na Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, relativas a seus poderes, deveres e responsabilidades, a requisitos e impedimentos para a investidura e a remuneração, além de outras disposições estabelecidas na referida lei. Caput primeiro. Podem ser membros do Conselho Fiscal pessoas naturais residentes no país com formação acadêmica compatível com o exercício da função e que tenham exercido por prazo mínimo de 3 anos cargo de direção ou assessoramento na administração pública ou cargo de conselheiro fiscal ou administrador em empresa. O Conselho Fiscal contará com pelo menos um membro indicado pelo controlador que deverá ser servidor público com vínculo permanente com a administração pública.